Boa noite, prezados ouvintes. Quero começar me apresentando. Meu nome é Leonan Lauro, sou professor de História. Desenvolvo minhas atividades profissionais em Mato Grosso, no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, no campus Fronteira Oeste, Pontes e Lacerda. Pois é, sou um aficionado por carnaval. Desde que me entendo por gente, acompanho os desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro. Interessante, né? Na minha casa não tive incentivo com relação aos festejos momescos. Minha família não é dada aos festejos. Mesmo assim, me encantei com os desfiles das escolas de samba desde muito cedo. Minha primeira lembrança é aos 8 anos de idade, hipnotizado em frente à televisão, vendo o desfile da minha escola de coração, a Estação Primeira de Mangueira, desfilando no Reino das Palavras, Carlos Drummond de Andrade, em 1987. Sagrou-se campeã do carnaval e desde aquele ano, então, os desfiles das escolas de samba do Rio ganharam um emocionado espectador que depois, durante o seu processo de formação, cursou a graduação em História, fez o mestrado, fez o doutorado e em sala de aula esse educador que vos falo costuma utilizar muito os sambas enredo como instrumento didático pedagógico nas aulas de história. Eu digo aos meus alunos que não tive um professor específico que me inspirou durante o ensino médio, durante o ensino fundamental, a gostar da disciplina. Tive sim ótimos professores, mas o meu motivo de inspiração foi as escolas de samba do Rio de Janeiro. Digo do Rio de Janeiro porque são as escolas que eu acompanho com mais familiaridade, mais proximidade, mas a manifestação de escola de samba, ela é pujante, ela tem uma força descomunal e pode ser sim um aliado para o professor que em sala de aula desenvolve suas atividades com a intenção de chegar ao coração dos estudantes, né? Tentando transmitir o conhecimento histórico da melhor forma e, mais do que isso, né? Incitar a reflexão, incitar o espírito crítico a partir das letras dos sambas enredos. Normalmente, quando nós nos deparamos com a proximidade do carnaval, vimos algumas TVs a cabo, enfim, fazendo programas específicos sobre sambas enredo. É um gênero que ficou marcado, infelizmente, por ser difundido e divulgado às vésperas do carnaval, né? Ou seja, eu tenho inclusive uma operadora de TV, onde quando faltam 2 semanas para os desfiles, ela cria, né? Ela divulga o seu canal de samba enredo. Ele não é comumente utilizado ao longo do ano todo, o que é uma pena, porque ele transcende o carnaval. O samba enredo, ele é cultura, ele é história, ele é uma manifestação viva, né? Os compositores de sambas enredo são artistas perenes, artistas que estão no panteão dos melhores poetas da música popular brasileira. Nada melhor, portanto, de utilizarmos esse canhão que são as escolas de samba para contribuir com o processo educacional, com a nossa educação, com a educação brasileira. Então a nossa missão é a de difundir os sambas enredo para além do carnaval, né? Mostrando a sua relevância, a sua importância como um instrumento didático para as aulas de história. Nosso projeto contempla
num primeiro momento, 20 sambas enredos, e aí nós fizemos uma eleição muito subjetiva, né? Porque o samba enredo, vocês sabem, ele é uma obra a ser apreciada, e muitas vezes esse ranqueamento, né, de grandes sambas enredo, ele vai diferir de pessoa para pessoa. Eu escolhi, fiz a minha seleção pessoal de 20 grandes sambas enredo, e que tem a ver com diferentes aspectos, diferentes temas relacionados à história do Brasil, período colonial, período imperial, período republicano. Nós temos história antiga, nós temos história medieval, tem para todos os gostos, né? E fizemos essa seleção. Então, cada samba terá um programa específico, onde este que vos fala, Leonan, vai fazer comentários acerca da obra, né, contextualizando no tempo e no espaço. Espero que vocês apreciem. Estou enveredando para esse ramo agora, não tenho experiência com podcasts, nem com plataformas do gênero, mas espero ir evoluindo, né? Programa após programa, a gente vai pegando o jeito e espero estar afiado conforme os programas forem transcorrendo. Nós queremos deixar como legado, né, um novo olhar para as escolas de samba e sua produção cultural. Digo isso porque, como amante da festa, amante do carnaval, tenho consciência de que nós atuamos num nicho muito, né, venho a atuar num nicho muito específico, e a nossa intenção é de difundir para a massa, né, para a grande população, este maná dos deuses, né, que são os sambas enredo. Nosso primeiro episódio será sobre o samba enredo da Imperatriz Leopoldinense, Carnaval de 1989, onde a escola de Ramos realizou um desfile belíssimo sobre o centenário da proclamação da República do Brasil. Nós vamos analisar a letra com calma, tranquilidade, um olhar crítico, né, para a letra, para a obra. Evidentemente não vamos entrar no mérito da qualidade musical. Eu acho que pelo fato dessas obras já estarem escolhidas, né, e serem alvo de análise, já está subentendido que elas são realmente clássicos, assim, são sublimes em termos musicais. Mas a intenção, como eu disse, é contextualizá-la em seu tempo, em seu espaço, analisar a narrativa do enredo, a linha de desenvolvimento do enredo que acaba culminando com o samba enredo, com a letra do samba. Para aqueles que não estão muito familiarizados, né, a escola de samba, ela define o seu enredo praticamente pós-carnaval. O Conselho de Carnaval se reúne, escolhe um tema. Esse tema, a posteriori, vai ser pesquisado pelo carnavalesco e por sua equipe, essa pesquisa vai culminar em textos, né? Num texto mais caudaloso, um texto mais fundamentado, um texto mais denso, que vai parar na mão dos jurados, e outro mais sintético, que vai para a aula de compositores da escola, que nós chamamos esse texto normalmente de sinopse. Essa sinopse vai para a aula de compositores, a aula de compositores se reúne, estuda este texto e a partir dele vai produzir o samba enredo. Então, normalmente, o samba enredo, ele é ponto culminante desse processo de criação.
Então, quando analisamos uma letra de um samba, quando pretendemos fazer isso, nós vamos ao encontro desse processo criativo, né? Das escolhas feitas, teóricas, ideológicas, que culminaram com o produto final, o samba enredo. E como uma obra viva, ele é interpretado de diferentes maneiras, né? Você, a partir de uma bagagem cultural, de um capital cultural que você tem, você encaminha a sua interpretação sobre a obra. Então, por isso, ela vai soar aos ouvidos de uma massa de pessoas, de um conjunto de pessoas, de forma muito distinta, de forma muito diferente. E como historiador, acho interessante problematizar a letra, né? E entender o seu processo de construção. O que levou às escolhas feitas que culminaram com aquela narrativa, com aquele discurso. Então, normalmente, esse vai ser o olhar, esse vai ser o foco do trabalho que vamos desenvolver aqui. Como eu disse, né, serão 20 episódios. Pretendo gravar um episódio por semana. Este áudio foi um áudio introdutório, explicando a minha intenção, falando um pouco sobre mim, sobre a minha trajetória. E em breve nós estaremos juntos com o primeiro episódio, Imperatriz Leopoldinense, Carnaval de 1989, Liberdade, Liberdade, abre as asas sobre nós. Até lá! Olá, estimados, muito bem-vindos ao podcast Sambas, Enredo e História. No episódio de hoje, vamos analisar o samba enredo da Imperatriz Leopoldinense, Carnaval de 1989. Analisar de uma perspectiva da história, enquanto ciência, enquanto portadora de um método. Esse é o nosso objetivo. Vale a pena frisar que não é nossa intenção julgar novamente a escola de samba nos quesitos enredo e samba enredo. O julgamento já aconteceu. A escola de samba, inclusive, foi consagrada nesses quesitos, ganhou as notas máximas, levou o título desse carnaval. É um samba enredo que consta nos rankings e nas listas de melhores sambas enredo de todos os tempos, com muita justiça. É totalmente de acordo com a proposta, né, que foi implementada pelo carnavalesco à época, ou seja, o samba conseguiu cumprir o seu objetivo perfeitamente. A nossa intenção é utilizá-lo como instrumento didático para as aulas de história e problematizá-lo a partir da narrativa que foi construída para o carnaval. Então, a nossa intenção é extrapolar a narrativa do carnaval, é utilizá-lo como base para uma problematização mais complexificada, para uma problematização que intenta abrir o nível de consciência histórica daqueles que estão ouvindo, e também nutri-los um pouco mais de uma orientação com relação aos acontecimentos, né, aos fatos que compuseram essa narrativa. Bom, nós vamos falar um pouco agora a respeito da escola de samba em questão, né, que é a Imperatriz Leopoldinense. Nós escolhemos o samba, Liberdade, Liberdade, abre as asas sobre nós. E como eu disse, é difícil dissociar a obra da autoria. E a obra foi composta por compositores que concorreram e venceram uma disputa de sambas enredo na Imperatriz Leopoldinense. Então, de certa forma, há de se valorizar a ala de compositores das escolas de samba. E são as escolas de samba, enquanto instituições, que acabam abraçando
né, os compositores, a ala de compositores pertence à escola de samba. Então, nada mais justo que falemos um pouco a respeito das instituições, escolas de samba e também dos compositores, né, que conceberam tal obra. Vamos procurar fazer isso em todos os episódios. Falando da Imperatriz, então, é uma escola que está localizada na zona norte do Rio de Janeiro, numa área, né, numa grande área denominada Zona da Leopoldina. A zona norte do Rio, ela compreende inclusive uma área muito povoada, densamente povoada. Dentre essas áreas está o Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, um conjunto de favelas, né, muito conhecido, e é localizada no bairro de Ramos, portanto. Então, ela, Imperatriz, sua sede, o seu berço, está no bairro de Ramos. Ramos, que é a terra do cacique de Ramos, né, um emblema também do carnaval carioca e da cidade também, de São Sebastião do Rio de Janeiro. Suas cores tradicionais são o verde e o branco. Há de se ressaltar que esse verde e o branco, eles vêm, essas cores vêm adornadas pelo prata e pelo dourado, que acabam compondo, né, um lindo cenário. Quando eu falo um lindo cenário, eu estou me referindo à escola enquanto um conjunto, né, um conjunto de fantasias e de alegorias que desfila harmoniosamente na avenida e formam um tapete, né? Normalmente os tapetes formados pelos desfiles da Imperatriz são sempre muito agradáveis aos olhos. Essa identidade visual da escola foi construída ao longo das décadas, ao longo de anos. E aí cabe também fazer uma justa homenagem, né, a alguns carnavalescos que passaram pela escola e ajudaram a escola a construir, a forjar essa identidade, que é uma identidade visual, mas também é uma identidade de narrativa. Se você pega a linha dos enredos da Imperatriz, você vai ver que ela tem uma continuidade, né? Que elas dialogam uma com a outra, né? Um ano com o outro. Não que não existam rupturas, existem momentos de ruptura da narrativa literária, da narrativa estética, inclusive, mas, de uma forma geral, a gente, analisando o conjunto da obra, vê um espírito ali, uma alma, né? E isso realmente não se dá do dia para a noite. Então, é interessante destacar que na década de 80, o carnavalesco Arlindo Rodrigues, né, um ícone do carnaval carioca, implementou um estilo barroco, né, que ficou muito, muito conhecido à época, e ajudou nessa identidade visual da Imperatriz Leopoldinense, com desfiles de um cunho histórico muito bem concebidos, muito bem pesquisados. Dentre eles a gente pode citar, por exemplo, um desfile bem interessante, bem marcante na década de 80, mais precisamente no ano de 1983, cujo título era O Rei da Costa do Marfim visita Chica da Silva em Diamantina, né? Na minha opinião, ele é um exemplo, ele é exemplar no que diz respeito ao comentário anterior, né? Da identidade visual da escola, o barroco, a linha implementada pelo carnavalesco Arlindo Rodrigues fica muito clara, fica muito evidente através desse desfile. Hoje nós temos uma facilidade muito grande em visualizar essas obras, né? Através do YouTube. Então, com certa facilidade nós encontramos os desfiles, muitas vezes o desfile na íntegra, né? Nos vídeos do YouTube. Então, para quem quiser acompanhar, fica como referência, fica a dica. Na realidade, eu cito este exemplo, mas poderia citar outros também, né? E aí o Arlindo realmente é imbatível nesse sentido. É um dos ícones da Imperatriz Leopoldinense e merece ser reconhecido como tal. Assim como na década de 90, a Rosa Magalhães, né? Pesquisadora exímia, uma professora da Escola de Belas Artes, muito intelectual, muito erudita, né? Desenvolve enredos com uma perspectiva assim, muito, muito interessante do ponto de vista histórico
e ela consegue articular eventos que normalmente são do desconhecimento do público, né? Transmitindo-os de uma forma muito didática na avenida, de uma forma muito inteligível. Enfim, é uma das minhas referências enquanto intelectual do carnaval, enquanto carnavalesca. Aprecio muito o trabalho da Rosa, sempre apreciei. Tem um enredo do Arlindo, né? Agora eu vou citar um enredo da Rosa para quem quiser depois buscar a referência no YouTube. Enredo de 1994. Enredo Catarina de Médicis na corte dos Tupinambôs e Tabageres, né? Um enredo também que foi consagrado com o título do carnaval daquele ano e também, na minha opinião, um desfile exemplar no que diz respeito ao estilo da Rosa Magalhães e, por consequência, né, uma identidade visual que se criou na Imperatriz Leopoldinense. Vendo os vídeos, né, fica muito claro esse apuro estético, né, da escola de Ramos, né, um apuro estético que é indefectível, assim. O verde e o branco se harmonizando com o prata e o dourado sempre proporcionam uma bela visão. Normalmente as câmeras de TV, os diretores de TV que fazem, né, o desfile, eles optam por flagrar a escola de frente, num plano geral, e também de cima, né? Das duas perspectivas você consegue identificar isso que eu estou comentando, né? O tapete se formando, as cores se entrelaçando de uma forma muito harmoniosa e o desfile cativando não só pelo seu aspecto sonoro, né, com a trilha sonora, o samba enredo, mas também pelo visual, pela narrativa visual. Bom, falemos agora do samba enredo em questão, né? Vocês percebam que eu comentei a respeito do Arlindo, década de 80, Rosa, década de 90, e quem faz essa transição entre um e outro é outro carnavalesco muito habilidoso, muito reconhecido no mundo do samba pela sua habilidade em trabalhar as cores, não à toa é conhecido como o mago das cores. É o carnavalesco Max Lopes. Max Lopes tem uma trajetória muito bonita no carnaval carioca, ostenta alguns títulos conseguidos ao longo desses anos. Um desfile muito emblemático concebido pelo Max Lopes, concebido e executado, foi o 1984 na Estação 1ª de Mangueira, inauguração oficial do Sambódromo do Rio de Janeiro, onde a escola de samba Verde e Rosa alcançou o título com Yes, Nós Temos Braguinha, um desfile também ícone, fabuloso. Eu já vou dar um spoiler, né? Vai ser motivo de análise aqui no programa. E Max também tem o título com a Imperatriz em 1989. É ele quem concebe e executa o trabalho que depois vai ser coroado com o campeonato. O carnavalesco é, portanto, intelectual engajado, porque ele não só pensa a narrativa, ele não só pensa as estratégias de colocar em prática esse discurso, como também ele executa o trabalho, né? Ele bota a mão na massa, ele se coloca ao público, né? Então, de certa forma, ele assume a bronca, ele assume a responsabilidade. Sobre os seus ombros pesam, né, dois quesitos importantíssimos, né, o enredo e a parte plástica, que na verdade está desmembrada em dois outros quesitos, né, fantasias e alegorias. Então são três os quesitos que diretamente são impactados pelo trabalho do carnavalesco. A responsabilidade dele, portanto, é muito grande sempre. Evidentemente, ele não faz o trabalho todo sozinho, ele tem uma equipe de carnaval com ele, né, e essa equipe ela é fundamental, trabalhando de uma forma azeitada, né, de uma forma em sintonia fina, o trabalho costuma sair de acordo com o que foi concebido, com o que foi planejado. Embora, né, todos nós sabemos que os projetos mudam muito, então eu posso conceber um projeto fabuloso e não ter as condições necessárias para implementá-lo da forma que originalmente ele foi concebido. Mas aí o carnavalesco ele tem a habilidade de conduzir o trabalho de uma forma que ele consiga um resultado
mais próximo possível, né, do considerado ideal, trabalhando, por exemplo, com materiais alternativos. E aí eu estou falando de dificuldades até financeiras mesmo. Às vezes ele pensa em algumas estratégias e para isso ele precisa de um suporte financeiro. O suporte financeiro, quando não vem, ele tem que criar alternativas, né? E aí usar da criatividade. Um parênteses aqui, né? Vocês podem considerar que eu estou falando sobre detalhes que não têm diretamente a ver com a análise do samba enredo em si, mas eu penso que eu falo para uma gama de ouvintes que não conhecem o universo das escolas de samba. Então é interessante explicar, né, como se desenrola todo o processo. E como nós estamos aqui no programa de estreia, eu acho interessante fazer essas observações e essas ponderações para que vocês se familiarizem mais com esse universo. Voltando ao enredo, o enredo de 89, ele é uma exaltação, ele celebra a proclamação da República, que naquele ano ostentava, né, completava 100 anos, o centenário da República, 1989, 100 anos depois de sua proclamação. E aí a Imperatriz utiliza de uma forma muito interessante os eventos que antecedem a proclamação para explicar o processo histórico. Isso é um dado muito legal, muito interessante, porque mostra de uma forma muito contundente que os fatos não devem ser analisados de uma forma isolada. Os fatos estão concatenados, estão articulados a outros eventos. Então, quando ela começa a sua narrativa falando de episódios que aconteceram no Segundo Reinado, ela dá o tom, né? Ela mostra que a sucessão desses eventos e a forma como eles se desenrolam vai culminar mais tarde com a proclamação, em 15 de novembro de 1889. Ou seja, o trabalho de pesquisa realizado foi um trabalho muito competente nesse sentido, da estruturação da narrativa, né? Ela foi pensada e organizada de uma forma muito inteligível, muito coerente. O tratamento que vai ser dado a esses eventos, isso é parte, né, do processo de escolhas do carnavalesco, como eu disse lá atrás. Não é nossa intenção julgar essas escolhas, mas utilizá-las como referência para uma expansão do conhecimento, ver outras perspectivas, né? A partir dela pensar em formas alternativas de se encarar, de se interpretar esses episódios. Então é para isso que o programa está estabelecido, é para isso que nós estamos aqui. Lembrando que não existe uma verdade absoluta, né? A minha verdade pode não ser a sua verdade, a sua interpretação. Então é um olhar para o samba enredo em questão e uma forma de interpretá-lo. Podem existir muitas outras, a depender das leituras que são feitas, das fontes que são procuradas e pesquisadas. Então há um arsenal de possibilidades aí. Vou oferecer aqui para vocês uma das peças, né, desse arsenal. Vamos agora iniciar a análise propriamente dita, né? Como estratégia didática, é assim que eu tento fazer com os meus alunos em sala de aula. Eu opto por fazê-los escutar a obra na sua íntegra, sentir a obra em sua melodia, em sua letra, para depois fazer análises detalhadas, ponto a ponto. E é isso que nós vamos tentar implementar aqui através do programa. Vamos tentar executar a mesma dinâmica aqui com vocês. Portanto, a partir de agora, eu quero que vocês ouçam e se deliciem com a obra, que é realmente fabulosa do ponto de vista da melodia, da letra. Não à toa é considerado um dos melhores sambas enredo de todos os tempos, né? Está aí presente em várias listas e rankings que abordam a temática. Muitas listas feitas por especialistas, por pessoas que acompanham o carnaval, que analisam o carnaval, que pensam o carnaval. Então, não é algo aleatório, né? É algo que a escola realmente alcançou com
ao mérito. Vamos à audição, portanto. Apreciem, escutem. Sugiro que vocês fechem os olhos, né? E imaginem a escola desfilando ao sabor desta trilha sonora. Bom, após escutar este belíssimo exemplar do gênero samba enredo, vamos fazer algumas considerações. Primeiro, fazer uma justa homenagem aos compositores desta bela obra. Essa bela obra foi composta por Jurandir, Vicentinho, Preto Joia e Niltinho Tristeza. A obra, tanto no CD quanto na Avenida, foi defendida pelo intérprete Dominguinhos do Estácio. Como o próprio nome diz, tem raízes na Escola de Samba Estácio de Sá, Morro de São Carlos. Gravou o CD e defendeu o Samba na Avenida junto com um dos compositores do samba, né, que é o Preto Joia. Preto Joia, por sinal, foi intérprete da Imperatriz durante muito tempo. Começou a sua jornada na escola ainda na década de 80, 1985 para ser mais preciso, e posteriormente na década de 90 se notabilizou realmente como a voz principal da Imperatriz e se consagrou com os títulos da Escola de Ramos, né? Uma década de 90. Como vocês puderam escutar, o samba enredo ele traz flashes da história do Segundo Reinado. Nesses flashes, nessa seleção de acontecimentos do Segundo Reinado, se notabilizam 3 em especial: a guerra com o Paraguai, a abolição da escravidão e o processo de imigração dos europeus para o Brasil. Porém, nas aulas de história, nós utilizamos o samba também como um portal para que se contextualize, né, o período do Segundo Reinado de uma forma mais íntegra. E aí nós realmente não podemos ficar presos a esses acontecimentos já mencionados. Nós normalmente recuperamos, né, a ascensão de Pedro II ao poder, com o que convencionalmente nomeiam de golpe da maioridade, né, que foi, enfim, a antecipação da maioridade de Pedro II para que ele assumisse a coroa em meio a um quadro de instabilidade política e econômica. Essa instabilidade gerando revoltas durante o período regencial, e aí anteciparam a maioridade a fim de estabilizar, pacificar o quadro, né, político, econômico, social do Brasil naquele momento. Ele ascende ao poder e inaugura, né, um novo momento na história do Brasil, um momento que nós podemos sintetizar como um momento propício para a concepção de um projeto de nação. Esse projeto de nação surge com essa estabilização, porque no primeiro reinado, Pedro I, e durante todo aquele contexto das primeiras décadas, né, do Brasil independente, não houve condições propícias para que se pensasse de uma forma sistematizada, organizada, esse projeto de nação, esse projeto de fazer com que o brasileiro se sentisse pertencente ao seu território. E aí, com Pedro II, isso ganha corpo, né? Isso ganha corpo, se materializa. Intelectuais orgânicos estão sempre por trás dessas criações, né? Desse ideário. Normalmente, esses intelectuais não aparecem, não são visíveis, né? Mas o legado que eles deixam é muito relevante e poucos se dão conta, né, desse trabalho realizado nos bastidores. Normalmente nós observamos aqueles que se colocam ao público, né, aqueles que aparecem, e nós esquecemos que muitas vezes eles são porta-vozes de projetos concebidos nos bastidores.
E não são todos aqueles que gostam realmente de aparecer, né? Alguns preferem, inclusive, ficar realmente eclipsados, né, nesse processo todo, por N motivos. Mas esse projeto, então, ele foi organizado durante o reinado de Pedro II e envolveu política, economia, sociedade, cultura, né? Enfim, todas as dimensões em diálogo. E essas dimensões, ao interagirem, constroem um sentimento perante a população, um sentimento de pertencimento, um sentimento de nacionalidade. Vamos lembrar que os Estados-nações, eles vão se consolidar ao longo do século XIX, né? São projetos que na realidade não findam, eles estão sempre vivos, imutáveis, mas em alguns momentos específicos da nossa história eles ganham uma materialidade, como eu já disse anteriormente, e é o caso do Segundo Reinado, é o que acontece durante o Segundo Reinado. Dentro desse contexto, a opção da escola em falar sobre a guerra com o Paraguai, a abolição da escravidão e o processo de imigração são escolhas pertinentes porque acabam revelando parte desse projeto de cunho, né, de cunho nacional. E aí nós podemos, através então desses quadros, problematizar. E aí é o que costumo fazer com os alunos, não só olhar a aparência da estrutura, mas observar e problematizar como é que essa estrutura foi concebida, como é que ela foi levantada, como foi todo o processo de construção e o que implica esse processo de construção. Muitas vezes nós vemos o que está posto, mas se nós nos aprofundarmos nas pesquisas e no processo realmente de estudo, veremos que muitas situações, muitos personagens são propositalmente ocultados e outros são elevados a um patamar que atende aos interesses dos grupos que dirigem o país naquele dado momento histórico. Pela letra do samba, fica muito evidente que a escola fez uma opção por uma determinada linha narrativa. Essa linha narrativa, ela dá ênfase à poesia, né, ao romantismo. Ela não bota o dedo na ferida de uma forma contundente. E, nesse aspecto, ela oportuniza que o professor em sala de aula faça isso. Mais uma vez, não estamos emitindo julgamento com relação ao trabalho da escola, né? Ao trabalho que foi realizado e foi muito bem realizado dentro da proposta concebida originalmente. Mas ao não fazer essa problematização, ela dá margem e ela possibilita que o professor faça isso. E é isso que costumamos fazer com esse tipo de narrativa. Vamos deixar claro aqui um parênteses, né, que as escolas de samba nos oferecem várias narrativas. Inclusive, irei fazer um podcast específico explicando, né, essas diferentes linhas narrativas dos enredos concebidos e, consequentemente, dos sambas enredo das escolas de samba do Rio de Janeiro. Ela opta por exaltar os heróis da guerra com o Paraguai, aqueles que serviram ao exército imperial e que voltaram vivos da jornada, da campanha do Paraguai. Esses soldados, esses militares, ganharam muitas honras, títulos, muitos títulos de nobreza, inclusive. Luiz Alves de Lima e Silva, né, foi condecorado antes da guerra barão e durante a guerra ele virou duque. Ou seja, né, você tem aí o prestígio do título nobiliário, né, pautando esse reconhecimento no pós-guerra.
E aí abre-se uma oportunidade para se refletir, para se pensar a respeito da memória coletiva e dos projetos de identidade nacional que foram formatados e executados ao longo do Segundo Reinado. E que depois, com a República, com o advento da República, foram reformulados. No caso dos militares que participaram da guerra, ampla maioria, eu diria 90%, a parte majoritária desses militares eram leais ao imperador Pedro II. Serviam o imperador com muita deferência. E são esses mesmos militares, alguns deles, um setor do oficialato, né, enfim, que gozava de um status político, de uma influência muito grande, que vai conduzir os republicanos ao poder. E aí vale a pena também dar ênfase a personagens que não foram reconhecidos como deveriam por sua participação na guerra com o Paraguai. Se destacam, né, os generais, enfim, aqueles que conduziram os exércitos nos campos de batalha, mas se esquecem da infantaria, do soldado, daquele que realmente esteve frente a frente com o inimigo nas trincheiras. Desses soldados anônimos, muitos deles, nós não ouvimos falar, nós não conhecemos o rosto dessas pessoas. É muito fácil nomeá-las como voluntários da pátria. E aí você vê esse nome esparramado, né, por todo o Brasil. Nas grandes cidades é muito comum você ter uma rua ou uma avenida com o nome de voluntários da pátria. E aí a pessoa vai procurar, né, voluntários da pátria, a que evento se refere? A guerra com o Paraguai. Aí você vai procurar quem são os voluntários da pátria. E aí você esbarra num problema, você não consegue realmente reconhecer esses personagens. Vira como se fosse um conceito genérico, né? Quem são os voluntários da pátria? Quem são esses sujeitos históricos? E aí, dentre esses voluntários, nós temos negros, nós temos escravizados, nós temos uma camada da sociedade de desvalidos que foram conduzidos ao conflito, muitas vezes pegos a laço, né? Porque o nome Voluntários da Pátria dá uma enganada boa, porque você parte da premissa de que todos estavam ali realmente voluntariamente. E não foi assim. Houve um período da guerra em que houve muita dificuldade em recrutar, devido justamente à crueza, né? O quão a guerra estava difícil. Lembremos que os soldados estavam combatendo num local que não conheciam, né? O terreno era desconhecido. Boa parte das lutas aconteceram em pleno Chaco, região do Chaco, né? Chaco é normalmente como se chama, como é designado as regiões alagadiças, pantanosas da região de fronteira, né? Nós aqui conhecemos como Pantanal, mas os castelhanos, os paraguaios, os bolivianos conhecem como Chaco. E foi nesse terreno que as batalhas aconteceram, um lugar extremamente úmido, onde os soldados ficavam expostos à insolação. Muitos deles não morriam por ferimento de bala, né, nem de arma branca, mas por doenças, né, enfim, por desidratação, muitas vezes. E aí você tem, nesse cenário desolador, um convite, né, feito para que os voluntários, né, se apresentassem. Normal, né, que dentre essas pessoas não houvesse a vontade de vir servir o exército nessas condições. Ainda mais com o perfil desses voluntários da pátria. Eram pessoas realmente que não tinham oportunidades, pessoas que não eram incluídas como deveriam ser no seio da sociedade. A gente está falando de escravizados, a gente está falando de pessoas assim marginalizadas.
elas, que tipo de patriotismo é esse, né? Que você vai cobrar de uma pessoa que é simplesmente ignorada, muitas vezes tratada como a escória da sociedade, e você quer que ela vista a farda e vá lutar em nome da nação em solo paraguaio? Vamos problematizar isso, né? Eu acho que vale a pena falar um pouco sobre isso. Portanto, quando você coloca um militar, um oficial como Caxias, eu falo Caxias, mas existem outros tantos que também foram laureados, foram homenageados. Quando você coloca esses personagens num pedestal, né, e dá a eles a alcunha de herói, você, por outro lado, acaba encobrindo, ocultando personagens muito importantes e que ficam à margem. Eu estou falando, eu falei já, citei a questão dos escravizados, né, que compuseram a linha de frente da infantaria brasileira na guerra com o Paraguai, mas os indígenas participaram também, as mulheres tiveram uma participação importante na guerra, e também não há tantos estudos assim a respeito, né? Existem trabalhos bons da historiografia, mas de forma muito localizada e muito pontual, né? Acredito que há espaço para mais estudos a respeito da participação das mulheres na guerra, assim como os indígenas. Então, grupos que poderiam assumir esse protagonismo podem e devem ser encarados como protagonistas da guerra, e que acabam não ocupando esse espaço em função dessa glorificação que é feita a esses personagens, como se isso bastasse. Não quero dizer aqui que temos que sair por aí destruindo os monumentos dos militares ou daqueles que contribuíram para a campanha do Paraguai. Não, mas eu acho que há espaço para os outros personagens, para que a gente conheça mais, para que a gente fuja um pouco desse senso comum, né? E o senso comum, nesse caso específico, é realmente exaltar as grandes personalidades, aqueles que gozavam de prestígio na sociedade. Acredito que há espaço para a gente mergulhar nesse universo, né? Fazendo uma analogia, como se você estivesse nadando em um rio e nesse rio houvesse uma sujeira muito grande na sua superfície. Ao retirar a sujeira, você consegue ver o fundo do rio, né? E nesse fundo de rio tem coisas belíssimas que o grande público muitas vezes não tem acesso ou não conhece. Então, o trabalho do historiador é um pouco isso, né? Um pouco retirando essa sujeira da superfície para poder mergulhar mais fundo, indo ao encontro de histórias que ajudaram a nos formar enquanto sociedade e que merecem, né, ser alvo de pesquisa, de análise, de problematização, para que nós nos entendamos como coletivo, né, e passemos a considerar esses atores num processo de análise mais amplo. Caso contrário, nós ficamos bitolados, nós ficamos restritos, como se tivéssemos uma venda, né, nos tampando a visão. E veja, eu estou falando apenas e tão somente da face brasileira do conflito. Eu não estou aqui abordando com vocês o outro lado, que seria o lado paraguaio, certo? Então nós também temos esse problema de ver sobre uma perspectiva de história nacional. Nós analisamos a partir da história nacional. Nós não levamos em consideração o outro lado, desenvolver uma interculturalidade, né? O que será que os paraguaios pensam desses eventos sobre os quais nós estamos conversando aqui, né? Qual a perspectiva paraguaia da guerra? Eu acredito que isso também seja muito importante, né? Como eu disse lá atrás, né? Você não consegue contar uma história com o grau de complexidade que ela merece apenas adotando e vendo ela de uma perspectiva única, né? Através de uma dimensão única.
o multidimensional, ele faz com que você realmente expanda o seu nível de consciência. Eu acredito que essa seja uma oportunidade que o samba enredo também nos concede, né? Por mais que seja dolorido, problematizar é a melhor solução. Nós só poderemos avançar enquanto sociedade quando deixarmos de varrer a sujeira para debaixo do tapete e realmente, de fato, olharmos para os problemas como eles são, como eles foram construídos. E dessa forma nós seguimos a problematizar. Desta vez vamos focar no verso: a imigração de cultura floriu o Brasil. Vejam só, não dá para falar do processo imigratório no segundo reinado sem concatenar esse assunto com o processo que levou à abolição da escravidão em 1888. Digo processo porque nunca é demais repetir, né? O Brasil foi o último país latino-americano a abolir a escravidão. Os latifundiários, aqueles que sempre ganharam a vida explorando, né, a mão de obra dos trabalhadores escravizados, relutaram e muito para aderir ao sistema de trabalho livre. Mas, enfim, com as pressões exercidas pela Inglaterra desde meados do século XIX, especialmente colocando muitos entraves ao tráfico negreiro, né, a compra e venda de escravos, alguns latifundiários, especialmente cafeicultores de São Paulo, passaram a ver a necessidade de ter uma alternativa, e essa alternativa acabou sendo um estímulo à imigração de europeus para cá, a fim de que trabalhassem nas lavouras de café. Muitos deles vieram da Itália, mas houve uma imigração do leste europeu também e de outros países. Esses trabalhadores vieram suprir uma necessidade e, ao mesmo tempo, isso revela planos que vão além da dimensão econômica, né? Esses planos, na verdade, resvalam em um projeto maior, traz em seu bojo uma indagação, né? Qual é o Brasil que essas elites vislumbravam a partir dessas transformações de ordem econômica e social que estavam em curso, né? A partir da segunda metade do século XIX. Qual é esse Brasil almejado? Infelizmente, é um Brasil que não vai incluir novamente aqueles que foram oprimidos ao longo do processo histórico, né? Nem os negros que foram escravizados, nem os indígenas que já estavam aqui, que também foram explorados em sua mão de obra, né? Que sofreram violências de ordem simbólica, cultural, violentas, além também de sofrerem com o físico, né? Várias etnias foram exterminadas. Nesse mesmo momento do segundo reinado, precisamente em 1850, foi aprovada a Lei de Terras, que realmente sistematizou, né, a ocupação das áreas indígenas pelas companhias, pelas autoridades provinciais, pelas autoridades governamentais de uma forma geral, né, central e provincial. Então, assim, a violência contra esses grupos, né, se acentuou. Ou seja, qual o lugar deles nesse projeto de nação? Eles vão ter um lugar, sim, mas vão ter um lugar na formulação desse projeto de identidade nacional, que eu vejo muito mais como uma propaganda do que de uma forma efetiva, né? E aí nós temos que falar a respeito. Quando você tem, por exemplo, projetos como literários, né, como o indianismo, você vê o estímulo do imperador Pedro II a autores brasileiros que conceberam clássicos, e a gente nunca vai negar isso, são clássicos da literatura, mas que visam, né, maquiar um pouco o processo, né, enquanto na realidade os indígenas sofriam, ao mesmo tempo eles eram elevados pela literatura
ao status de heróis nacionais também, né? É o caso, por exemplo, de obras como Iracema, o Guarani, enfim. Mas o índio em questão é aquele índio servil, é aquele índio cavalheiresco, né? É aquele índio que remete ao Rousseau, o bom selvagem, aquele que não causa problemas ao poder central, né? Enfim, é esse o indígena que interessa, é o indígena integrado, entre aspas, né, à sociedade, não é o indígena do aldeamento que coloca empecilhos para o progresso da nação. Então isso tem que ser dito. O mesmo ocorre com a população negra, né, que não vai ser integrada ao sistema econômico. E isso fica claro na medida em que o Império, ao invés de valorizar os trabalhadores negros, acaba voltando seus olhos para a Europa, para a importação dessa mão de obra. Quando o trabalho livre acaba se constituindo no Brasil, a fisionomia, a feição desse trabalhador livre não é a feição negra, né? Não são aqueles braços que foram usados de uma forma sistemática, compulsoriamente ao longo de séculos, né? Explorados, violentados, e que fizeram o Brasil, no seu período colonial, no seu período imperial, se desenvolver. Esses braços não foram valorizados, né? Ou seja, vai se chamar o elemento europeu para, como diz o samba, né, florir de cultura o Brasil. Até esse aspecto merece uma reflexão, né? Florir de cultura o Brasil quer dizer então que tanto a cultura negra quanto a cultura indígena não eram suficientes. Ou seja, você realmente tem que dar cor a esse aspecto cultural, trazendo o elemento europeu para qualificar, de certa forma, essa cultura. Ou seja, o europeu ele vem com o europeu a reboque a ideia de civilização, né? A ideia de uma cultura superior, que o Brasil necessitava naquele momento de transformações, isso já desde o período imperial. E essa situação vai se consolidar e vai se instituir de uma forma muito patente com o período republicano, porque a situação não muda, já era um processo que estava em curso desde o Império e que vai se avolumar no período republicano. Mais uma vez, cabe dizer que não vai nessa análise nenhum tipo ela não contém nenhum tipo de teor xenófobo com relação ao estrangeiro, ao imigrante, enfim, ao europeu. Mas é uma triste constatação de que aqueles que estiveram aqui e que contribuíram durante séculos para o desenvolvimento da nossa sociedade em todos os níveis, econômico, social, cultural, mais uma vez são escanteados, são marginalizados. É nesse sentido. Evidentemente que nós reconhecemos o valor do trabalho daqueles que vieram da Europa e construíram as suas vidas aqui. E sim, ajudaram no desenvolvimento do Brasil, isso é inegável. Contribuíram também para a cena cultural, acrescentando novas cores, né? Mas isso não apaga, né, o descaso, a forma negligente como foram tratados índios e negros nesse período, nesse interregno. Com relação à abolição da escravidão, que é o tema que o samba aborda a seguir, louvando a princesa Isabel como uma heroína, né? Nós temos que dizer que a abolição é fruto de um processo histórico de muita luta, né? Muita gente derramou sangue, perdeu a vida lutando pela liberdade. E aí eu falo dos negros que se aquilombaram, eu falo da resistência mesmo que se deu ao longo do período colonial, do período imperial, e foram vários os movimentos, muitos deles inclusive retratados por sambas enredo de várias agremiações do carnaval carioca. Alguns deles eu vou trazer aqui também no podcast mais adiante.
Então, fruto dessas lutas, você tem a abolição da escravidão, né? Colocar tudo isso na conta de uma assinatura, de um ato, de um membro da realeza, no caso foi a princesa Isabel, é demais, né? Ou seja, ela também cumpre um papel que não merece ser apagado da história. Ninguém quer fazer isso, né? Apagar a princesa Isabel da história. Mas mais uma vez, né, quando você coloca um personagem desse num pedestal, você ilumina esse personagem e deixa na penumbra, né, vários outros que foram importantes. E aí, com isso, a história acaba ficando esmaecida, né? Não ganha as cores vivas que fazem dela essa ciência tão importante no processo de reflexão mesmo, no processo de reflexão e ação social. Falando um pouco mais sobre a articulação entre as duas temáticas, abolição e imigração, não há como não fazer referência ao movimento, a uma política institucional que começou a ganhar corpo na segunda metade do século XIX, mas que teve o seu ápice nas primeiras décadas do século XX, já com a República em andamento, e que reunia intelectuais de grande importância na cena político-cultural do Brasil na época. Eu falo especificamente, né, de uma forma mais enfática, sobre o movimento eugenista no Brasil. Movimento amplo, né? Mas que no caso brasileiro se notabilizou justamente pela defesa da ideia de branqueamento da população. Alguns diziam, inclusive, que era a forma mais interessante de apagar do passado da nação a mácula da escravidão. Ou seja, como se isso fosse possível, né? Mais uma vez entramos naquela conversa anterior, né, de jogar a sujeira para debaixo do tapete. Enfim, isso infelizmente nós vemos como um traço recorrente do Brasil, do seu processo de formação, da sua história, né? A falta de problematização, deixar sangrar, né, até as últimas consequências. Portanto, nós observamos essas ideias sendo defendidas desde o período imperial até o período republicano, e muitas vezes pelos mesmos personagens que transitaram pelos dois sistemas de governo e que representam o pensamento de uma parcela importante da sociedade brasileira, de uma elite dirigente da sociedade brasileira. Eu aproveito o ensejo, né, para utilizar esse episódio, esse acontecimento como gancho, como mote, para falar um pouco a respeito do refrão principal da obra, né, da Imperatriz: o liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós. Essa alegoria sobre a liberdade, em forma de verso, em forma de poesia, ela também fez parte de um projeto confeccionado na República, né, para dar uma ideia de ruptura. Agora, essa ruptura de fato aconteceu? Nós estamos vendo, né, que, em realidade, houve mais permanências do que propriamente cortes. Esse caso é um caso emblemático, o caso do eugenismo, mas podemos citar, né, outros aspectos também, onde você muda o regime de governo, mas as estruturas sociais não mudam, né? A falta de inclusão da população negra que foi escravizada é um outro exemplo. Temos, portanto, que as narrativas, que esses projetos de identidade nacional muitas vezes não correspondem à prática, não correspondem à realidade dos fatos. E isso tem que ficar muito claro. As pessoas têm que realmente abrir o seu nível de consciência a ponto de perceberem essas artimanhas.
senão você compra essas ideias de uma forma muito fácil, sem exercitar a devida crítica. Ainda sobre o famoso refrão, o consagrado refrão da Imperatriz Leopoldinense, nós temos que dizer também que ele não é propriamente uma novidade. Os compositores eles se inspiraram na letra do hino da Proclamação da República, concebida pelo intelectual brasileiro Medeiros de Albuquerque. Medeiros de Albuquerque nasceu em Recife, né, e fez a sua trajetória no Rio de Janeiro, assumiu cargos importantes, inclusive já nos governos republicanos, e a época do concurso, né, de um hino para o Brasil, hino para a República Brasileira, ele concebeu a letra, e a letra tem no seu bojo, se você olha a letra com atenção, você vai ver em determinado momento do corpo do texto, né, da letra, da narrativa, o uso da terminologia, né? Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós. Portanto, os compositores fizeram aí um trabalho de intertextualização, né, com uma obra que já existia, dando mais uma vez provas, né, de que há um trabalho intelectual muito importante por parte dos compositores que trazem no bojo desse trabalho as referências, né? Ou seja, se utilizam de referências na construção dos seus argumentos, das suas narrativas. Isso enriquece o processo e mostra, né, que as escolas de samba ocupam, sim, um espaço muito relevante, muito importante dentro da cena cultural do nosso país, né? E, ao contrário do que muitos imaginam, eu acredito que o podcast ele cumpre também essa missão, né, de desvelar um pouco desse processo. Não é um trabalho fácil, é um trabalho extremamente complexo e que merece ser valorizado e reconhecido, inclusive pelo meio acadêmico, que normalmente vê as escolas de samba como uma entidade à parte do universo da cultura popular do Brasil, né? E não enxergam elas como sujeitos partícipes desse processo de construção do conhecimento. Então, é algo que me interessa, né, mostrar ao público de uma forma geral. Bom, minha gente, é isso. Vocês perceberam que de uma letra, né, de um samba enredo, dessa canção maravilhosa, pujante, nós tivemos aqui espaço para discutir vários assuntos e, né, o tempo de duração aqui me surpreendeu bastante. Nós temos quase 1 hora de gravação. Daí vocês têm a noção da complexidade que é trabalhar com os sambas enredo em salas de aula com os nossos alunos, e é uma felicidade poder mostrar um pouco desse trabalho a vocês ouvintes. Quero terminar com samba, né? Então nós vamos optar por encerrar com chave de ouro, novamente ouvindo o samba da Imperatriz Leopoldinense, Carnaval de 1989, Liberdade, Liberdade, abre as asas sobre nós. Fiquem conosco, teremos nas próximas semanas novos podcasts sobre outros sambas enredo, e conto com vocês na continuidade dessa jornada que está apenas no seu início. Vamos juntos. Um abraço a todos.